Oi, gente. O ministro da Fazenda deu entrevistas depois do tarifaço 2.0 e desmontou todas as narrativas da extrema-direita e, mais do que isso, trouxe números também. Lembram do terrorismo da direita que prometia para os brasileiros se Lula fosse eleito seria uma catástrofe econômica? Bem, não. Isso não aconteceu e o Brasil, inclusive, teve condições de superar o tarifaço 1.0 sem maiores consequências, abrindo mercados em outros lugares. Então vamos ouvir a fala do ministro, assista o vídeo até o fim e compartilhe para desmontar essas narrativas mentirosas em que o Brasil teria responsabilidade sobre o tarifaço. Vamos lá. O ministro da Fazenda, Dário Dourigan, mal teve tempo para respirar nas últimas semanas diante das ameaças que viraram realidade do governo americano. Primeiro, tarifas de 25% sobre as importações de produtos brasileiros. Logo depois, mais 12,5%. Durante a entrevista concedida à Band News, Dourigan falou sobre esses assuntos e sobre o passado e futuro econômico do Brasil. O governo rechaça com todas as forças mais essa tarifa injustificada unilateral aplicada a um país que tem renda per capita menor que os Estados Unidos e que tem déficit em relação aos Estados Unidos. Se a própria ideia do governo do Trump era proteger os Estados Unidos do déficit que ele tinha da China, essa lógica para eles não vale para nós. Então a gente mesmo se pergunta, nós fizemos várias conversas na maior boa-fé, diferente do que se alegou, e mais uma vez a gente é punido. Agora essa tarifa de 10 para alguns países, 12,5 para outros, pega 99% das importações para os Estados Unidos, o que me faz concluir que é um mero expediente para substituir aquela tarifa anterior que caiu na Suprema Corte dos Estados Unidos. O próprio presidente Trump disse então que daria um jeito de fazer a tarifa voltar. Deram um jeito, não tem justificativa, mas deram um jeito de, na marra, colocar tarifa, nesse caso, todas as grandes economias do mundo, inclusive o Brasil. A gente tem aprendido e trabalhado em diálogo com setores. O que é importante dizer para o empresário que nos assiste, para a associação que representa um setor da economia brasileira, é que nós queremos estar do lado dos empresários brasileiros. O governo não causou isso, né? Um outro país sem justificativa razoável ou com as justificativas que usam, que são falsas, no caso da seção 301, primeira parte. Então, o que nós estamos? Nós já aprendemos com os nossos empresários que muitos deles precisam de linha para exportação. Mesmo para o pré-embarque, muitas vezes de ter um contrato assinado com alguém no exterior, você já tem um apoio para esse exportador, que pode ser um pequeno negócio, pode ser um médio negócio no Brasil. E nós temos linhas de apoio à exportação para diversificar o mercado. Outra, linha para novos investimentos. Eventualmente, o empresário fala, eu não consigo trocar o mercado dos Estados Unidos para um outro, porque eu precisaria mudar meu produto. De fato, você tem que negociar com quem vai comprar o seu produto. E aí uma linha de investimento permite ao empresário que ele se adapte a uma nova realidade. E mesmo linhas que são mais básicas para o capital de giro, que é para a sustentabilidade mesmo da empresa, que está sem caixa. Então tem linhas que têm carência e dão fôlego para o empresário brasileiro se reerguer. Fora isso, na frente diplomática, uma coisa importante que a gente tem feito, aberto novos mercados para o empresário brasileiro atuar no mundo. Isso tem sido fundamental. Isso tem sido não só fundamental, como o ministro disse, mas simplesmente impediu que o tarifaço 1.0 tivesse grande impacto. Eu disse isso aqui no canal, que o Brasil estava trabalhando para abrir outros mercados, estava conseguindo abrir, e que a dependência do mercado estadunidense não era mais tão grande quanto foi no passado. E deu no que deu. O tarifaço veio, foi embora, o primeiro, e esse segundo vai vir e não vai produzir tragédia econômica. Vai ter alguns danos em algumas empresas específicas, perda de lucro de algumas empresas que pode gerar algumas demissões, mas não em grande escala, justamente pela capacidade que o Brasil teve de abrir novos mercados, né? E isso daí mostra que a narrativa da extrema-direita sobre o governo Lula é uma mentira. Que ia ser uma tragédia econômica, que o Brasil seria abandonado, que entraria numa grande crise. Isso simplesmente não aconteceu. A participação na balança comercial do Brasil e dos Estados Unidos tem caído. Mas nós estamos batendo recorde na balança comercial, o que quer dizer que com todos os outros países, com a União Europeia, nós estamos agora batendo de novo todos os recordes, com a China, com outros países asiáticos, e esse é o caminho. Quem não quer comprar da gente, nós vamos insistir, vamos negociar, mas nós precisamos continuar vivendo e para isso diversificar a exportação, fazer novas vendas no mercado interno. Nós vamos apoiar o nosso empresariado para isso. O ministro fez um balanço sobre a inflação no país nesses últimos anos e qual é o maior problema no momento que atinge a população. Nós estamos com a inflação sob controle, apesar de guerra no mundo, apesar de ataque dos Estados Unidos, a inflação no Brasil está controlada num patamar, que é um patamar macro, é um número grande, mas isso pode ser sentido na vida das pessoas. É o menor patamar de inflação para um mandato do presidente. O presidente Lula vai concluir esse mandato com a menor taxa de inflação da história do nosso país.
O emprego cresceu, nós estamos com mais de 5 milhões de empregos gerados. Balança comercial bate recorde, a desigualdade cai. Ontem mesmo saiu dizendo, relatório da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas, dizendo que o índice de fome no Brasil é o menor da história. Então nós estamos conseguindo avançar em várias frentes. Lembrando que durante o governo Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome. Ou seja, toda aquela coisa que eles pintaram de tragédia, de caos, simplesmente não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Mas eles vão mentir. Durante esse processo eleitoral, eles vão mentir tentando pintar isso de novo. E as poucas perdas que vão acontecer em alguns setores estão sendo ocasionados por uma conspiração que quem participou foi a família Bolsonaro. O seu Eduardo Bolsonaro esteve no epicentro dessa conspiração contra os interesses brasileiros. Nunca é demais lembrar. Sobra uma dificuldade para a gente, que é o custo do dinheiro, que é os juros do país, que hoje prejudica famílias, prejudica os agricultores, prejudica as empresas e prejudica também o governo, porque o governo tem que enrolar a sua dívida, tem que pagar juros para isso. E nós precisamos enfrentar esse debate, que eu acho que é a última milha, eu digo. Nós temos enfrentado debates mais importantes e mais difíceis. Nós vamos seguir enfrentando. Durante esses 3 anos e meio de governo, a gente fez um ajuste de 2 pontos percentuais do PIB no resultado primário. Muita gente me questionava, lá no começo de 2023, o dólar vai disparar. Veja que o dólar hoje é mais baixo do que quando o presidente Lula assume em 1º de janeiro. O país vai virar uma Venezuela. Veja que a Venezuela está sendo controlada pelo governo dos Estados Unidos. Então talvez a oposição tenha que dizer agora quem é que vai virar a Venezuela no Brasil. E o que nós estamos dizendo? Nós vamos seguir corrigindo a nossa... Boa! Vai virar a Venezuela. Quem tomou a Venezuela foi os Estados Unidos, com um golpe. Mas enfim. Essa trajetória, portanto, a trajetória de estabilização da dívida na conta do Tesouro estabiliza de 2029 para 2030. Então tem uma última milha a ser buscada, que vai exigir que a gente siga consolidando o fiscal, cortando o gasto desnecessário, fazendo com que o gasto público seja eficiente e recompondo a base tributária, de modo que quem ganha salário não paga mais tributo no país, não paga mais imposto de renda. E quem opera grandes fundos, quem opera BET, passa a pagar o mínimo, o devido, e com isso a gente vai equilibrando as contas públicas do país, de modo a, no curto prazo, 2028, 2029, começar a ter superávit e embicar essa dívida pública, que não é a dívida das pessoas, essa dívida pública para baixo a partir de 2030. Uma coisa é você trabalhar do ponto de vista macroeconômico para o país todo e bem. Então, quando eu falo com setores, eu digo, olha, o meu papel como ministro da Fazenda é cuidar dos vários setores do país, não vou prestigiar um ou outro setor, eu quero que todo mundo vá bem. Seja o agronegócio, seja a indústria, seja o setor de serviço, setor de comércio, todo mundo tem que ir bem e é para isso que a gente trabalha. Agora, quando você fala com as pessoas dizem, minha vida segue difícil, o que nós estamos vendo? A gente fez a isenção do imposto de renda, melhorou, o nosso SUS funciona hoje muito melhor do que a gente viu na pandemia, quando mais de 700 mil pessoas morreram. Nós estamos entregando o SAMU de novo, ambulância. Ele está correto no que ele está falando nos avanços nas políticas sociais, porém, a gente sabe agora que o número de mortos real da pandemia muito maior do que 700 mil. 720 mil são os números oficiais. A Organização Mundial de Saúde já indicou que o número de mortes real provavelmente foi 3 vezes os números oficiais. Entendeu? Então é uma coisa, enfim. A tragédia durante a pandemia e durante aquele período ali que o governo Bolsonaro colocou negacionismo como política de Estado foi muito maior, lamentavelmente. Atendimento. Mas isso talvez não seja suficiente para as pessoas. E é importante seguir com essa sensibilidade de ver, o custo de vida segue caro? Se segue caro, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A saúde tem problema? O que nós podemos fazer para melhorar ainda mais? O que nós não podemos ser é negacionista com os números. Dizer assim, não é verdade que a inflação está baixa. É verdade que a inflação está baixa. Agora, isso quer dizer que a vida das pessoas está fácil? Essa é a grande pergunta. Acho que não. E por isso a gente precisa avançar. A discussão do fim da escala 6x1 é pensando na qualidade de vida das pessoas. As pessoas talvez devam ficar em casa um dia a mais, cuidando do filho, se capacitando, podendo descansar, e talvez as pessoas se sintam um pouco melhores. Esse debate ele vai continuar existindo no país. Olha, essa fala do ministro foi brilhante. E vou explicar por quê. Porque as duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Os números macroeconômicos de inflação, desemprego e tudo mais são muito bons. Mas também é verdade que pessoas da classe trabalhadora em situação de dificuldade não sentem na pele essa melhoria tão grande. Por exemplo, não precisar mais pagar imposto de renda se a pessoa tem uma renda inferior a 5 mil reais por mês. É uma vantagem? Claro que é. Mas é grande ao ponto de transformar completamente a vida? Não. Não é tão grande assim. E a sensibilidade de reconhecer isso e continuar avançando com políticas sociais para beneficiar a classe trabalhadora que precisa sentir mais essas mudanças, isso é muito importante. E aí eu toco em um outro tema. O Desenrola Brasil foi sentido por muita gente que está endividada. E aí as pessoas sentiram
E isso mostra que tem medidas importantes macroeconômicas que às vezes a pessoa não sente, mas que são benefícios para a classe trabalhadora que devem ser ampliados, e com certeza as pessoas vão sentir o fim do 6x1, quem trabalha em escala 6x1, porque ter um dia a mais para descansar, para estudar, para fazer outras coisas vai ser sentido, e outras coisas nesse sentido, nessa direção, devem ser feitas. Excelente fala do ministro, realmente muito boa. E nós temos que enfocar o novo investimento público que o governo vai fazer em qualidade de vida das pessoas. Então, para isso, nós temos que ajustar as contas, não podemos gastar com o que não precisa. Ajustando conta, nós vamos fazer um investimento para melhorar a vida das pessoas. As péssimas escolhas políticas feitas pelo governo de Jair Bolsonaro também foram citadas na entrevista. O ano de 2026, ele é muito diferente do ano de 2022. Em 2022, quem governava o país chegou a ter taxa de inflação de 2 dígitos, quer dizer, mais de 10% de inflação. Quanto que está a nossa taxa de inflação no Brasil hoje? A declaração do imposto de renda é algo que, para o ministro, não deveria existir do jeito que é. Eu acho que tem inúmeras reformas que a gente precisa fazer no país. Eu diria que a prioritária é uma reforma do Estado, que a ministra Esther começou a fazer nessa gestão e que vai ser intensificada para que o Estado não seja estorvo. Esse é o grande debate. Eu tenho defendido publicamente que a gente deveria acabar com a obrigação da declaração do imposto de renda. Eu cresci numa casa que meus pais professores, na época tinha que declarar imposto de renda, era um tormento, porque era declaração em formulário de papel. E eu vejo isso como uma coisa indevida. O Estado não tem que ficar gerando ônus e dificuldade na vida das pessoas. Se tem coisas difíceis na vida, existem, vamos tentar internalizar do ponto de vista do Estado e a gente resolve. A gente resolve dentro de casa. Mas a pessoa tem que apertar um botão, ela não pode sofrer com burocracia, com esse atraso que a gente, muitas vezes, enquanto Estado, gera. Tem que abrir negócio rápido, o licenciamento ambiental tem que ser rápido, tem que ter digitalização, não precisa ficar carregando papel, tem que chegar e resolver o problema no aplicativo. Já faz isso no banco, já faz isso assistindo e se informando aqui com a Band News. Por que você não pode pagar uma conta de tributo, ou se informar, ou pagar o IPTU, ou registrar uma atualização no seu imóvel? Tudo pelo aplicativo do Estado, do celular. Eu acredito muito no Estado mais moderno, que cumpra o seu papel de maneira eficiente e que funcione bem na vida das pessoas. Olha, brilhante a fala do ministro, realmente excelente. Para mim, o ponto alto da fala dele foi justamente ter tocado nesse assunto de que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Os dados macroeconômicos podem estar positivos, e eles estão, e ao mesmo tempo parte da população não sente isso como um grande benefício, e o Estado precisa avançar em políticas públicas que sejam sentidas positivamente pela população. Então, realmente, ele foi muito, muito bem, desmontou narrativas da extrema-direita. Meus parabéns para o ministro. Me parece um quadro importante, viu? Não conhecia tão bem, mas gostei muito da fala dele nessa entrevista. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gosta muito do que a gente faz, você também pode ganhar dinheiro divulgando nossos cursos. Sim, você pode se tornar afiliado de forma gratuita. É só se cadastrar no site do Hotmart, estando logado, clicar nos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Vai ter um botãozinho ali para você virar afiliado. Quando você vira afiliado, você vai ter acesso a um link de afiliado que é seu. E se você divulgar esse link e pessoas comprarem o curso, você começa ganhando uma comissão de 20% naquele curso de esquerda, cursos que contribuem com a formação das pessoas, cursos feitos por mim. E se você vender 13 cursos, e é o ano de fazer o 13, vocês podem pedir para mim, avisando que venderam 13 cursos, e aí eu modifico a comissão de vocês de 20% para 40% do valor do curso, vocês podendo ganhar mais dinheiro divulgando cursos de esquerda. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.